Oi, gente. Vamos iniciar, então. Já aguardou aqui alguns minutinhos. Eu só vou pedir, antes da gente iniciar, para que vocês coloquem o microfone no mudo, para não causar nenhum ruído. Acho que tem algum microfone aberto aí, para não causar nenhum ruído aí na frente. Então, estamos iniciando nosso terceiro Talk Bean com o Alexander Justi. A gente vai tratar hoje sobre usos BIM, né? Modelagem e instalações. Nós somos, para quem não nos conhece, né, nós somos uma câmara temática BIM do COSUD, né, que é o consórcio dos estados sul e sudeste. Esse consórcio, na verdade, existe, né, desde 2018, 2019, não me recordo agora, e originou, então, essa câmara com o objetivo de fortalecer os estados, né, democratizar as informações e para que a gente consiga, juntos, crescermos, né, compartilhar as informações e crescermos juntos, mais unidos e unificados aí nas decisões e nas ações de BIM, disseminação do BIM a nível estadual. Hoje, então, nós teremos o Alexander Justi com a gente. Primeiramente, gostaria de agradecer, Alexander, por prontamente nos aceitar o nosso convite, tá bom? Sempre está disponível para nos ajudar. O Alexander, então, vou colar aqui o currículo dele. Ele possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto Metodista Bennett, mestrado em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário de Brasília. Ele é autor de livros sobre o software AutoCAD e Revit, experiência na área de Arquitetura e Urbanismo com ênfase em gerenciamento de projetos e equipes com BIM, ministra palestras e treinamentos com sobre softwares em faculdades, empresas, órgãos públicos e eventos. Trabalha com consultoria de implantação BIM, treinamentos e suporte para empresas do ramo de arquitetura e engenharia. Possui certificação de desenvolvedor e instrutor autorizado da Autodesk e educador expert da Autodesk. Ele é diretor executivo do Grupo AJ e responsável pela pós-graduação Master BIM Authority, presidente nacional do CBIM, né, da Câmara Brasileira de BIM, possui 14 anos de experiência com tecnologia BIM. Só isso. Alexander, muito obrigada. A palavra é toda sua. Fica à vontade. A princípio, a nossa programação é que haja aí 45 minutos, né, para a palestra e mais um tempinho ali, 15, 20 minutos de perguntas e respostas, tá bom? Muito obrigada, a palavra é toda sua, fica à vontade. Valeu, obrigado. Deixa eu então compartilhar minha tela. Todos estão vendo a minha tela? Estamos sim. Sim? Perfeito. Então, pessoal, ótima tarde a todos. Obrigado pelo convite. A ideia daqui, então, é passar para vocês uma visão de possibilidades. Muita gente tem uma visão ainda limitada ou equivocada do que o BIM é capaz de fazer, do que o BIM é possível, né, de tirar de proveito dele, né, pensando que é apenas software. A utilização de um software 3D, né, e gerando coisas automáticas, automatizadas, não é apenas isso. Ele vai muito além disso que eu acabei de falar. E existem várias tecnologias embarcadas que trabalham em conjunto, visando gerar melhores resultados para todos vocês, né? Então, a ideia dessa nossa conversa hoje é exatamente da gente conhecer quais são essas possibilidades. Não vou aqui mostrar softwares, né? Vou mostrar exatamente o que vocês podem tirar de proveito dentro dos trabalhos de vocês, dentro das áreas onde vocês atuam, em relação ao BIM, né? Principalmente pensando do que é possível fazer de modelagem e também com pensamento em cima da parte de instalações, né? Bem, primeira coisa que a gente pode ver dentro de usos do BIM é a área de levantamento cadastral. A área de levantamento cadastral atual
é um levantamento desenvolvido por metodologias arcaicas, por metodologias imprecisas. E a gente passa a trabalhar com levantamento cadastral com BIM, utilizando metodologias de precisão e, né, por consequência dessas tecnologias, a geração de modelos 3D que são, então, levantados. Então, eu tenho metodologia com trabalho baseado em scanner a laser, com drones e com sonares 3D para ambientes que são, então, submersos, principalmente para quem for da área que trabalha com barragens, área de hidrelétricas ou algo parecido, né, vai precisar ter um tipo de levantamento como esse, né? Todos eles vão gerar a chamada nuvem de pontos, que é um modelo tridimensional sem informação, é um modelo tridimensional que ele imita a realidade, né, do que o scanner, né, ou o drone, ou o sonar conseguiu enxergar por conta da sua metodologia. O scanner de uma maneira, ele vai fazer isso com o levantamento de precisão de milímetros. Drones, se baseado em fotos, ele vai fazer isso com precisão de centímetros, né? E os sonares também têm precisão de centímetros, mas todos eles geram modelos tridimensionais, que a gente pode manipular, a gente pode utilizar para nossos projetos. Então, e sem contar também com a agilidade e a amplitude que esses sistemas podem fazer, né, para fazer um levantamento, podem ter para fazer um levantamento de grandes extensões, como uma estrada, por exemplo, né? Então, é algo bem rápido, muito mais simples, gerando melhores resultados para fazer, então, os levantamentos que são necessários. Então, o que acontece, basicamente, é um equipamento, exemplificando o caso de um scanner, que gera laser batendo em todas as superfícies dentro de um ambiente, né, de um espaço, e retorna esse laser até a máquina, né, pontuando, então, a distância que esse laser bateu e voltou. E, ao mesmo tempo, uma série de fotografias estão sendo tiradas ao mesmo tempo, né, numa visão de 360 graus, então permitindo a geração de um modelo tridimensional. Existem scanners de vários portes, né? Esse aqui, por exemplo, é um scanner de pequeno porte para situações menores. Eu fui responsável, né, por uma das equipes que atuou no museu, aquele museu que pegou fogo no Rio de Janeiro, né? Lá na Quinta da Boa Vista. Nós fizemos todo um escaneamento a laser dos destroços do museu, e para poder, em seguida, fazer a modelagem BIM desse museu, para posteriormente uma outra equipe fazer projeto em cima dessa modelagem dos destroços. E a gente se deparou muito com uma situação semelhante a essa que está nessa imagem, né? Muitos ornatos totalmente detalhados, como esse aqui, tiveram que ser escaneados, e a partir dali geramos modelos tridimensionais exatamente, né, iguais aos que foram levantados, permitindo, em alguns casos, inclusive, um novo modelo baseado numa impressora 3D, né, se alguns não tiveram como fazer uma restauração. Isso é tão importante que a igreja de Notre Dame, que foi, então, que pegou fogo também, ela só foi salva exatamente porque existiu previamente um escaneamento a laser de toda a catedral, né? Então, aí é uma parte engraçada, né? Não sei se vocês sabem dessa história. Quem fez esse levantamento não foi o governo, né? Foi uma empresa de games, uma empresa de jogos, fez o levantamento da catedral com a finalidade de montar um jogo que tivesse a catedral exatamente igual, né? E foi a salvadora da pátria para poder fazer a reconstrução de toda a catedral. Então, pensando no aspecto de patrimônio histórico, né, que a gente tem uma preocupação também grande nesse sentido por conta de governo, né, restauração de patrimônio histórico, manutenção de patrimônio histórico, então o levantamento dessa maneira também é feito. Levantamento de tubulações industriais mais complexas, né, também são feitas da mesma maneira. Uma coisa interessante, que o escaneamento a laser, ele vai fazer um elemento tridimensional exatamente igual ao que ele está enxergando, mas ele não é considerado ainda BIM, porque ele não tem o I da informação. Quando a gente olha para a sigla BIM,
Building Information Modeling, modelagem da informação da construção, nós modelamos informação. Então, nesse caso aqui, o escaneamento a laser, ele não é uma modelagem da informação, porque eu não aplico, nesse momento, informações nesse modelo tridimensional. Tá? Ele pode, posteriormente, sim, ter uma modelagem acoplada ao escaneamento e aí termos, então, informações vinculadas a ele. O escaneamento a laser também pode ser utilizado para fins de fiscalização e controle de obras, conferir, né, a execução da obra, conferir o as-built, conferir se o projeto executivo foi exatamente executado de acordo, né, com se o modelo, né, se a construção foi exatamente construída, né, batendo exatamente com o projeto executivo. E considerando o levantamento do scanner com a modelagem sobreposta, a gente consegue ver se ficou faltando alguma coisa, se alguma coisa está fora do lugar, e a gente então mantém uma boa fiscalização nesse sentido. E é assim que funciona um escaneamento a laser, né? São vários pontos de controle para ter sobreposição do espaço que é escaneado. Então, aqui nesse vídeo, esse ponto branco equivale ao posicionamento do tripé, onde está o scanner a laser, e a gente vê um cone de atuação do laser, né? Vejam que ele não pega as outras regiões, porque ele está direcionado a essa região daqui. E aí a gente é obrigado a movimentar o scanner para novas posições, para fazer uma unificação desses cones, fazer uma interpolação das nuvens de pontos, né? Apesar do scanner ser um equipamento que tem um giro em 360 graus, eu poderia muito bem ter colocado ele aqui no meio e ele sozinho faria a visão em 360 graus desse ambiente inteiro, em vez de colocar em pontos diferentes. Mas isso é determinado por estratégia de levantamento, tá? Não é uma limitação dos equipamentos. Dentro da área de governo, principalmente o que se refere à área de estradas, rodovias, ferrovias, está se tendo, então, uma atuação bem grande nesse nível de levantamento, né, para ter algo parecido com isso aqui. Ó. A gente tem um trecho de estrada, né, totalmente levantado. Isso aqui provavelmente tenha sido levantado por drone, né, por conta da altura. Né, a gente tem essa limitação. Né, o scanner está em tripé, ele normalmente fica no solo, o drone está no céu. Mas eu posso ter um drone também com scanner a laser, em vez de trabalhar apenas com fotos. Mas me gera um elemento tridimensional que eu posso girar, virar, fatiar, olhar isso aqui de perto, né, diretamente na tela do computador. Ou, posteriormente, vincular a um software 3D de BIM, como o Civil 3D, o Open Roads, da Bentley, e aí conseguir a trabalhar isso em nível de projeto, em nível de informação mesmo. Aqui, um tipo de levantamento feito de uma ferrovia, né, também feito por drone. A gente tem uma visão completa de todo o espaço que está sendo estudado, planejado, né? Fica muito mais fácil de entender, né, o contexto, né, não apenas de forma interpretativa em nível de desenhos de um projeto, né, de arquitetura ou engenharia. Existem outros níveis também de levantamento, né? A gente tem aqui levantamento térmico também. Algumas cidades têm uma preocupação sobre o aspecto de ilhas de calor, né, saber em relação a levantamento térmico. Levantamento de fissuras, né, no caso aqui de uma barragem, né, é possível fazer com aquele sonar aquático, né, um escaneamento, né, das peças para saber se existe algum tipo de fissura. O DENIT, por exemplo, se utiliza do escaneamento das rodovias para saber sobre os buracos e fissuras em um pedaço de estrada para poder planejar as obras de manutenção e reforma das estradas, né? E a gente passa para um outro uso do BIM, que é na área de revisões de projeto. Isso aqui, por incrível que pareça, é a nossa realidade, né? Então, é algo corriqueiro que a gente encontra torta à direita, né, falhas no projeto, falhas na execução, falhas simplesmente em pensar de forma correta, né? E quando a gente trabalha com BIM, isso a gente começa a ter um pensamento mais crítico, né, para evitar
dor de cabeça, para evitar desperdício de dinheiro, e no caso de vocês, desperdício de dinheiro público. E eu trago para vocês uma informação que demonstra aqui, né, o quanto a gente gasta, né, quanto a gente perde de dinheiro só porque a gente não tem uma metodologia adequada a ser trabalhada, né? A gente trabalha de uma forma sequenciada, sem critérios, às vezes, e a gente encontra algo parecido com isso, né? Um projeto, né, sem compatibilização, sem gestão, né, custando em torno de R$90 mil, e aí, na hora da execução, viu-se que tinha que fazer um buraco numa viga, e aí a furação da viga custava aí R$157 mil, muito mais caro do que o projeto bem executado. Falando nisso, a gente tem uma parte do BIM que é bem utilizada, amplamente utilizada, que é a parte de compatibilização 3D. A gente tem hoje, então, condições de trabalhar de forma colaborativa, colocando todos os projetistas a trabalharem em conjunto, e as situações de colisões, interferências, discussões de projeto são apresentadas pelos softwares que estão sendo utilizados. Então, o projetista não precisa ficar procurando um problema. Ou, pior, né, a gente tem projetistas que entregam os projetos e simplesmente o engenheiro que está na obra tem que se virar para encontrar maneiras de resolver os problemas, porque o projeto A não conversou com o projeto B, que não conversou com o projeto C. Eu sou do Rio de Janeiro, mas eu moro aqui em Brasília, e eu já vi situações aqui em Brasília de uma empresa que ela trabalha com projetos de instalações prediais, e a gente tinha uma equipe dentro de uma mesma bancada, no mesmo espaço físico, trabalhando um do lado do outro, fazendo o mesmo projeto, porém cada um na sua disciplina, elétrica, hidráulica, né, e ar-condicionado, algo assim, e os três não se conversavam e entregaram projetos totalmente desconectados, né, por conta do trabalho em CAD e por conta da falta do trabalho colaborativo. Então, trabalhar com compatibilização 3D agiliza, facilita e evita dor de cabeça e, no caso de vocês, aditivos de obras. E eu trago aqui um exemplo, né, de um trabalho que a minha empresa executou, onde nós fizemos uma modelagem de um shopping center, todas as disciplinas. Então, aqui é a visão do chamado modelo federado, que é o arquivo que contempla todas as disciplinas ao mesmo tempo. Então, o software de modelagem está aqui. E aqui é o outro software, né, o chamado Navisworks, que nós, então, analisamos o modelo federado e ele que pontua, ele que apresenta, né, quais eram as colisões, quais eram os problemas. E, nesse caso em particular, nesse momento, nós encontramos mais de 1000 itens de problemas, né? E algo acontece semelhante a isso, né? Ele aponta, né, um problema, identifica ele de perto, e aqui a gente vai sentar, então, com os nossos projetistas para encontrar uma solução. Se a gente considerar a nossa metodologia hoje, né, a gente recebe algo parecido com isso, um desenho muito bem feito, mas não tem uma informação detalhada sobre quem está por cima de quem, tem que estar passando por debaixo de quem. Então, essa informação normalmente é lançada na mão do engenheiro da obra, e ele que se vira em determinar quem é que está por cima, quem é que está por baixo, né? Outra coisa que a gente pode tirar proveito é na área de revisões de projeto, onde os softwares permitem controle de representação gráfica para mostrar coisas novas, coisas modificadas, coisas que foram apagadas, coisas que foram mantidas. Isso permite uma análise melhor, um planejamento melhor da execução, um planejamento melhor do próprio projeto em si. A geração de documentação de projetos, que é uma preocupação ainda existente, todos os softwares BIM que estão disponíveis no mercado permitem que seja gerada uma documentação semelhante à documentação gerada no AutoCAD ou no software CAD que for utilizado por vocês, né? Então, a entrega das pranchas com carimbo, com a simbologia, com a linha fina, com a linha grossa, com a linha tracejada, com a simbologia exatamente igual da BNT, tudo isso, né, é possível dentro dos softwares BIM. Né? Basicamente, é só sentar e fazer configuração, preparar uma configuração prévia, que a gente chama de template. Né? Então,
Por mais complexo que seja esse projeto, ele vai gerar para a gente, de forma automatizada, desenhos. Então, todas as plantas, todas as vistas, todos os cortes, né, o quantitativo, tudo isso está vinculado ao modelo. Então, a gente vai gerar documentação de uma forma mais rápida e mais fácil do que no AutoCAD, principalmente quando há a necessidade de mudanças, né? As famosas mudanças de projeto, que nos obrigam a ter mais tempo no desenvolvimento de novos desenhos ou ajustes dos desenhos. E aqui você precisa apenas modificar o projeto. Modificou o projeto, todos os desenhos e quantitativos são atualizados automaticamente. Outra vantagem, outro uso também bastante utilizado pelo BIM é na parte de análises. Então, a gente tem vários tipos de análises. Entre eles, análise específica de engenharia, para o pessoal que é engenheiro civil, que então vai fazer análise das estruturas, para saber se a estrutura está adequada ou não, se suporta ou não, né, os pesos, né, as forças, os esforços que estão sendo aplicados a ele. Então, não é apenas um software de desenho de projeto de estrutura, é um software de análise e também, posteriormente, dependendo do software, pode até ser de detalhamento da estrutura. Outra área também que a gente trabalha bastante é a área de sustentabilidade. A partir do momento que a gente alimenta o modelo BIM com informações técnicas, informações específicas sobre localização geográfica, índices ou informações técnicas dos materiais, da parte de iluminação, da parte de ar-condicionado, todas as informações que a gente queira aplicar dentro de um modelo, para ele se encaixar dentro de um contexto de análise, né, a gente consegue hoje em dia, e ele então vai fazer algo parecido com isso aqui, ó, consumo energético, cargas térmicas, estudo de radiação solar, estudo de sombras, né, condições viais, dados climáticos, certificações Procel, LEED, Aqua, todo tipo de certificação hoje é possível, então, tirar proveito de análises dos modelos BIM, tendo o banco de dados qualificado para isso. Entre as análises, a gente tem também análise acústica. Então, nós temos hoje softwares que vão analisar, né, a reverberação do som, né, a movimentação em cima do som em cima de um ambiente, baseado em relação aos elementos que estão fazendo parte da construção, aos materiais que estão fazendo parte da construção. Outra coisa interessante é a validação de códigos e padrões. Quando a gente trabalha em BIM, a gente não pode apenas trabalhar com software pensando que está fazendo uma modelagem em 3 dimensões. A gente precisa qualificar as informações e a gente precisa manter um padrão e a gente precisa observar se a gente está seguindo ou não esse padrão, porque senão acontece que nem o CAD, né? Cada um faz da maneira que quer, cada um tem seu próprio layer, sua própria cor, sua própria setagem e acaba virando uma confusão tremenda exatamente por conta dessa flexibilidade. O BIM, se não tiver uma preocupação sobre esse assunto, né, acaba sendo igual ao AutoCAD. A gente precisa de atenção a padrões. Tanto que, recentemente, temos o lançamento da ISO 19650, né, que fala sobre a questão do gerenciamento de informações e padrões que a gente tem a trabalhar com o BIM. Não sei se vocês sabem, mas o BIM já tem normas técnicas na ABNT há 10 anos. 10 anos temos normas BIM aqui no Brasil, né? E para a gente poder, então, validar informações, nós temos softwares que fazem esse papel, né? Podemos fazer isso de forma manual, sim, mas temos hoje softwares que fazem toda essa validação em relação ao modelo, para saber se o modelo está atendendo ou não normas, legislações ou algo parecido. Como exemplo, eu cito vocês a Prefeitura de Salvador, aqui na Bahia, que tem hoje na Prefeitura de Salvador um sistema de aprovação de projetos em BIM. Então, não é uma obrigação, as pessoas que querem trabalhar com CAD continuam trabalhando, mas quem faz projetos em BIM tem uma certa prioridade na avaliação do projeto, da fila de aprovação. E aí basta colocar o projeto BIM dentro do ambiente que eles têm, né? O sistema está parametrizado para entender o código de obras, toda a legislação da cidade de Salvador, ele avalia o projeto e vai dizer se você tem condições de ser aprovado ou não, e se não ficou aprovado, por que motivo. Então, ele faz uma análise geral do modelo e diz se ele tem condições ou não e aonde está com problema em relação à análise que ele fez. Isso agiliza bastante o trabalho e a gente tem, então, aí algo que é bem benéfico para governos, principalmente de municípios.
Esse aqui é um exemplo de software que faz esse processo, o Solibre, né? Ele trabalha com criação de regras, e eu posso vincular qualquer tipo de regra, regra do Código de Obras, regra do Corpo de Bombeiros, regra de uma concessionária A, B ou C. Qualquer regra que dependa de uma análise para aprovação de um projeto, a gente pode, então, vincular e ele, então, vai analisar. Esse exemplo aqui é algo referente à questão das portas, né? Saber, de repente, era a porta de incêndio, para saber se ela estava com informações qualificadas para serem portas de incêndio e não ser uma porta normal. Outra coisa interessante, a rota de fugas, também interessante para avaliação de aprovação de Corpo de Bombeiros. Existem softwares hoje que fazem análise da rota de fuga, né, dos prédios, para saber se estão atendendo ou não as distâncias permitidas, e isso tudo, né, baseado em um software também. Aqui é o caso do Solibri também, é o mesmo software que eu mostrei para vocês anteriormente. Outro uso interessante são os mockups virtuais. Os mockups são mega detalhes em 3D. Então, hoje a gente trabalha com CAD, a gente tem detalhamento 2D. Pode ser aproveitado? Com certeza. O BIM não é único e exclusivamente 3D. O BIM, a informação que tem dentro do BIM, ele tem como base o 3D, mas eu posso vincular informações 2D, eu posso vincular informações numéricas, textuais, gráficas, não importa. Então, toda a base de CAD pode ser, inclusive, aproveitada, vinculada a um modelo tridimensional. Mas quando a gente fala de mockups, a gente fala de um detalhamento mesmo em 3 dimensões, né? Bem claro, bem assim, esmiuçado, para um entendimento de como algo vai ser construído, algo vai ser montado. E a gente pode chegar nesse nível aqui, né? Uma planta de elétrica, né? Toda detalhada, né? Toda especificada, né? Toda informada. Não é algo que vai chegar numa obra e o eletricista vai tomar uma decisão de passar um conduíte por uma parede só porque deu vontade, porque ele entendeu o projeto elétrico, né, de uma maneira, né, e ele achou que poderia passar por ali. Então, aqui ele consegue enxergar todas as tubulações, consegue enxergar todas as informações de projeto, e ele entende: eu não posso colocar um conduíte naquela posição porque ali está previsto a entrada de uma outra tubulação. Outro uso interessante do BIM é na área do 4D, na área de planejamento de projetos. Então, quando a gente faz um planejamento de obras, o planejamento tradicional feito no MS Project ou no Primavera continua acontecendo, isso não muda. A questão da criação do gráfico de Gantt, para a definição da questão das ações e atividades versus tempo, continua existindo. O detalhe é o vínculo disso ao projeto, ao elemento tridimensional, ao elemento BIM, né, ao modelo BIM. Então, aqui eu tenho um exemplo de um planejamento feito no Project, né, o gráfico de Gantt. Eu vou pular aqui o vídeo para a gente não perder tempo. Eu entro num software para fazer esse tipo de análise, tenho vários softwares para isso, o Navisworks é um deles, o Solibre é outro deles, né? E aqui eu faço um vínculo do planejamento do Project com o modelo federado de arquitetura, estrutura e instalações que vão para a obra. E quando eu faço esse vínculo, acabei de carregar esse planejamento para cá, eu tenho como, inclusive, demonstrar o atual e o planejado, uma diferença, inclusive, de cores. E aí, quando eu faço essas regras serem vinculadas ao modelo tridimensional, ele simplesmente gera para a gente uma animação gráfica, executando a obra, mostrando as atividades aqui em cima e a porcentagem de execução de cada uma das atividades de acordo com os dias e horários, tempo, né, que foi colocado no planejamento. Em relação a cores, eu posso determinar legendas de cores, onde os elementos em vermelho estão atrasados e os elementos em verde estão de acordo com o planejado. Então, nessa hora, eu posso pensar em novas estratégias de execução de obras, né, fazer aqui uma situação de estratégia, se eu for montar isso com uma grua ou não, fazer uma análise, inclusive, financeira, né, quanto tempo eu levo para fazer com a grua, quanto tempo eu levo para fazer sem a grua, quanto custa com a grua, quanto custa sem a grua. Então, eu consigo fazer uma análise orçamentária, né, sobre essa parte, fazendo esse tipo de avaliação com um modelo 4D como semelhante a esse.
chegando ao ponto, inclusive, de fazer algo se misturando com a própria realidade, né? Tem um vídeo numa posição estática, onde eu monto o planejamento também de forma estática em cima do vídeo. Então, dá uma noção bem legal, bem interessante daquilo acontecendo dentro da nossa realidade. Falar nisso, a logística de canteiro de obras também é um dos usos do BIM que é bastante utilizado. A gente consegue fazer toda a logística de movimentação de caminhões, de local para descarrego de material, local para guardar material, né? Todo o pensamento de canteiro de obras, né, e segurança também pode ser pensado com isso. Então, posso ter algo assim. Boa tarde. Bem, continuando. Então, outro assunto aqui também que o BIM vocês podem tirar proveito é na área de orçamentos, onde vocês têm uma qualidade maior das informações que vocês vão utilizar. Quando a gente faz a modelagem, a gente pode fazer modelagem em diversos níveis de detalhamento. Então, por isso que existe hoje uma classificação chamada LOD, Level of Detail, Level of Development, nível de desenvolvimento ou nível de detalhamento,
que a gente precisa vincular aos nossos contratos, que a gente precisa vincular aos nossos projetos para saber qual vai ser o nível de modelagem. Então, eu tenho aqui um exemplo de um pilar de concreto que, para a sua execução, com certeza o orçamentista ele levaria em consideração numa composição do sistema de orçamento, que um pilar daquele envolveria, né, ferragem, que envolveria madeira, que envolveria o próprio concreto e envolveria um revestimento em volta dele. Ele pode considerar que esses 4 itens, mais equipamentos, mais mão de obra, mais materiais, tudo isso estaria envolvido dentro de uma composição, né, para ele poder, então, fazer o orçamento da execução desse pilar. Mas, se ele quiser, ele pode, então, pedir, né, isso é uma estratégia da empresa, pedir para que realmente seja feito um detalhamento dessas informações. Então, para isso, eu preciso modelar a ferragem, modelar a madeira, modelar o concreto e modelar os revestimentos dessas informações. Claro que equipamentos, né, pessoal, né, isso não tem como fazer na modelagem, mas fica dentro da informação. Então, eu posso integrar essas informações todas para gerar um orçamento mais qualificado. Entendam, o quantitativo faz parte do processo. Então, a gente tem quantitativos automatizados dentro do modelo BIM. Por que eu digo automatizado, né, em vez de automático? É porque eu, como usuário, preciso pedir ao software para que ele execute a tarefa de geração de um quantitativo. A partir do momento que eu modelo, a informação de forma automática se concentra dentro da tabela do quantitativo. E qualquer mudança que eu fizer também altera o quantitativo automaticamente. Isso garante para a gente uma questão de qualidade, até por questão do fator humano envolvido, né, de leitura, interpretação, de esquecimento, de repente, as informações chegarem só na fase de quantitativo já saírem erradas. Outra coisa interessante que a gente pode utilizar é a parte de instalações. Então, a gente tem muita coisa para fazer no pós-obra, né, na pós-execução. Então, aqui a gente tem o caso de uma modelagem, de algo já executado, e eu tenho uma modelagem aqui de um as-built dessa informação. Quando isso acontece, eu posso gerar um modelo tridimensional para gestão de manutenção. Então, é equivalente a pensar que um modelo 3D fosse entregue num tablet para o gestor de manutenção disso aqui, e ele vai visualizar como se fosse um videogame todo o ambiente, ele vai andar por dentro do ambiente, ele vai encontrar um equipamento desse, vai clicar nesse equipamento e todas as informações desse equipamento vão aparecer na frente, na tela dele, sem que ele fique procurando papéis, né? Tem um setor inteiro de mapoteca para guardar tudo isso. Se esses equipamentos ainda forem gêmeos digitais, ou seja, se eles tiverem, então, sensores que vão permitir que as informações da realidade apareçam no modelo tridimensional, é possível, então, fazer uma gestão melhor ainda. O que esse sensor faz? Vamos imaginar que essa bomba tem um problema em relação à pressão. E ele, então, aponta esse problema no modelo tridimensional para o gestor de manutenção que está sentado na mesa dele, alguns quilômetros de distância. Então, ele não precisa se deslocar até o local para descobrir esse problema. Ele simplesmente descobre isso e analisa esse problema diretamente da tela do computador dele. Inclusive, vocês podem pensar em nível de manutenção como um todo, dentro dos governos, dentro das áreas onde vocês atuam, né? Eu posso fazer uma gestão de manutenção de uma cidade inteira, uma cidade como um todo, né? Eu posso fazer por secretaria. Então, nós temos uma secretaria de educação. Então, nós temos diversas escolas. Então, quais seriam os passos para isso? Né? Fazer o levantamento das escolas, fazer uma qualificação da modelagem desses levantamentos, né? Um modelo tridimensional, vincular a um software de gestão 6D, né? Que é o exemplo que eu vou mostrar para vocês, que esse software aqui, o BIM, faz exatamente esse passo. E dali, qualquer problema que aconteça na escola, né, a 300 quilômetros de distância da gestão, né, ele vai poder enxergar isso sem ter que ter um deslocamento para poder entender o problema de perto, né? Então, existem vários softwares na área de 6D, esse aqui é um deles.
Então, o BIM é bastante... aliás, é uma coisa importante, né? Muita gente pensa que o BIM ele é apenas utilizado para as fases de projetos e obras, mas inclusive na fase de projeto, né? A gente tem um vínculo muito grande com a parte de obras, né? E poucas pessoas entendem que o BIM ele é utilizado no pós-obra. Eu vou considerar, inclusive, que é o momento que é mais utilizado o BIM é no pós-obra. Se a gente considerar que uma obra, em média, leva aí algo em torno de 3 anos, né, sei lá, no máximo 4 anos, em média, né, para desenvolvimento de projeto e execução das obras, então o período de uso de BIM foi em torno de 4 anos. Mas o pós-obra, que é então a utilização da própria edificação, vão ser 30 anos, 40 anos, 50 anos, e a gente precisa então ter controle dessas informações. O 7B para a eficiência energética, nós temos situações de simulações como esse aqui, de movimentação de partículas, é um tipo de solução, inclusive, que foi bastante utilizada para analisar hospitais de campanha em relação ao Covid, né, para saber como é que é a movimentação do ar-condicionado, a movimentação das partículas, tem que estar com um modelo tridimensional feito, né, mas é possível fazer algo semelhante a isso. Nós temos uma parte direcionada à segurança de trabalho, então a gente vincula, inclusive, inteligência artificial para fazer isso hoje em dia, né? Olha só que interessante, né? A inteligência artificial avalia se você está com todos os equipamentos de segurança e ele vai dando o aval, né? Se você está, então, atendendo a todas as necessidades de segurança. Como eu disse, o BIM, ele não trabalha sozinho, né? A gente não pode entender o BIM apenas como tecnologia, a gente tem que trabalhar com o BIM pensando como metodologia. E como metodologia, são 3 grandes pilares que são envolvidos, né? Um pilar é chamado de tecnologia, outros são processos e outros são pessoas. E o pilar de tecnologia não é apenas o uso de softwares BIM, que a gente conhece como Revit, ArchiCAD e assim por diante, mas também o uso de outras tecnologias embarcadas com isso, para formar a metodologia BIM. Isso aqui, por exemplo, olha só que interessante essa solução também. Alexander, é para sair algum áudio? Porque a gente não está conseguindo ouvir, não sei se... Tá mudo aqui para mim. Deve ser sem som mesmo. Boa tarde, para mim também está sem som. Tá sem som, pessoal? Foi mal. Alguma configuração, então, que não foi feita aqui para permitir o som. Mas era uma musiquinha
E ali é uma apresentação apenas da pessoa falando da utilização do uso de realidade virtual na obra, tá? Então não se incomodem com a falta do som, não. A parte de pré-fabricação também é uma coisa importante a considerar com o uso do BIM, porque é possível preparar algo diretamente na fábrica para levar pronta para a obra. Isso agiliza, né, os processos de construção. Então, a gente tem algo aqui como algo complexo sendo projetado e modelado aqui, que aí é levado para uma fábrica, executado nessa complexidade toda, montado, esquematizado, numerado, identificado, né, e levado diretamente para a obra, simplesmente para montagem. Planejamento e controle 3D, a partir do momento que a gente tem o elemento tridimensional, a gente pode controlar o projeto. Então, isso aqui é um equipamento que tem laser também. Então, ele analisa, vinculado ao modelo tridimensional, o modelo tridimensional, nesse caso, está georreferenciado, né? Então, ele analisa com esse laser se o que está construído bate com a modelagem. Então, isso é muito legal também para a questão de fiscalização, né? Situações como essa, que a gente passa a não trabalhar mais com papel e trabalhar agora com tablet, com todas as informações do projeto no tablet, né? Não precisa andar mais com plantas, vistas, não precisa andar mais com memorial descritivo e um monte de papel. Tudo agora vai para dentro de uma tela, de um tablet ou um computador. O uso de realidade virtual, então, é bastante utilizado com o uso do BIM, porque é a partir da modelagem BIM que eu tenho as informações para discussão de projetos, análise de projetos, planejamentos e tudo mais, por conta do elemento tridimensional. Eu posso fazer testes de uso, né, de usabilidade de um ambiente, né, ou no caso aqui, questão de segurança, né, por conta de realidade virtual e por conta de modelos BIM. Então, a realidade virtual é um ambiente imersivo, né? Você não consegue enxergar a realidade fora do ambiente virtual. E a gente tem aqui uma situação de realidade, uma situação também de realidade virtual, onde você se movimenta dentro do ambiente, né? Aquele ali a pessoa está sentada e isso aqui a pessoa consegue entrar em movimento com objetos na mão, considerando distâncias, considerando informações que ela quer tirar. Bem, agora nós temos realidade aumentada e realidade mista também como soluções embarcadas ao BIM, né, onde nós temos então um óculos que se enxerga a realidade. E na tela desse óculos a gente enxerga então um modelo tridimensional. Nesse caso aqui, um modelo não georreferenciado, com uma escala, né, identificada, né, para estudar um projeto. A mesma coisa acontece aqui, mas a peça está georreferenciada, identificada através de um QR Code no chão, onde o engenheiro, né, sei lá, a equipe, né, vai olhar para essa peça, para esse QR Code e localizar a futura instalação de um novo equipamento e observar se ele já vai colidir com alguma coisa, se ele tem algum tipo de problema com a instalação existente. Novamente, o uso de realidade mista, e nesse caso aqui, vocês conseguem colocar para funcionar um equipamento. Então, a programação determina que se eu apertar esse botão virtualmente, ele vai fazer essa máquina funcionar, vai fazê-la parar, né? Então, é um material, inclusive, para poder orientar equipes a como trabalhar com as peças. Aqui a questão da realidade virtual vinculada à questão dos gêmeos digitais, com sensores, né? Onde tem uma peça com sensor na realidade, sendo demonstrada no ambiente virtual que ela está tendo um problema em relação à pressão. Mesma coisa em realidade virtual aqui, realidade aumentada, perdão, para discussão de equipamentos. E a gente pode fazer algo parecido com isso, né, para entregar ao usuário final. Então, imaginamos uma seguinte situação, um projeto residencial sendo entregue ao usuário final que não tem conhecimento técnico sobre arquitetura e engenharia,
e ele, em vez de receber um memorial descritivo, plantas e vistas, que ele não entende da parte técnica, ele recebe uma informação como essa, numa realidade aumentada, aplicada ao local que ele está morando agora, né? E as informações da tubulação, né, e tudo mais, está tudo identificado na realidade aumentada. Está acabando, tá, pessoal? Ainda a realidade aumentada em obra, onde a informação é georreferenciada. Posso colocar em escala e na posição exata que aquilo vai ser construído. Isso aqui também é realidade aumentada, aplicada na obra, onde nós temos uma situação que a ferragem já está posicionada na obra, mas temos uma realidade aumentada de toda a tubulação de elétrica, né, e tubulações em geral, sendo colocadas de forma virtual, georreferenciado diretamente na obra. Para fechar, pessoal, modelos de as-built também são possíveis. E é isso que eu tinha que passar para vocês terem uma noção do que o BIM é capaz de fazer por vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado, Alexander. Excelente apresentação. Ainda bem que a gente gravou. O pessoal já estava mandando aqui. E já gostaria dos vídeos para rever novamente a apresentação. Pessoal, a gente abre então para perguntas. A gente tem então 30 minutinhos para a gente tirar algumas dúvidas com a Alexandra, né? E talvez se alguém levantar algum debate aqui, algum assunto também a gente pode conversar. De antemão, não sei, eu vou fazer a primeira pergunta, vou abrir aqui a rodada de perguntas. Pensando na questão dos laser scanners, né? Manipular um equipamento desse precisa de um profissional habilitado, certo? Não é qualquer pessoa para fazer, para manipular o equipamento. Pensando nós como órgãos públicos, né? É mais viável adquirir a ferramenta ou alugar essa ferramenta, pensando a longo prazo e tendo em vista a tua experiência com a utilização desses equipamentos, né? Qual seria a tua opinião sobre isso? Tá. Com um pensamento de longo prazo, eu vejo que é mais adequado vocês adquirirem o equipamento e terem um profissional, né, ou profissionais responsáveis por esses equipamentos, né? Considerando um fator de mercado em relação à parte financeira, né, um scanner a laser ele é adquirido com o fator dólar, né? Então, nós temos diversos tipos de scanners, né, dos mais fracos até os mais potentes, mas em média, um scanner aí, em média, está na faixa de uns 350 mil reais. Um scanner, 350 mil reais. Vem junto com todo o pacote de softwares para edição da nuvem de pontos, porque é necessário fazer uma edição, uma limpeza da nuvem de pontos, né, para colocar depois num software de modelagem e utilizá-lo de uma forma adequada. Então, eu tenho que realmente ter uma pessoa para fazer levantamento. Essa pessoa vai se deslocar para os espaços, né? Então tem toda uma logística, né, para deslocamento, né, desse equipamento, uma pessoa para manusear e, de repente, essa mesma pessoa fica responsável pela edição da nuvem de pontos. Então, isso é uma coisa. No caso do aluguel, em média, uma diária varia entre 6 mil a 8 mil reais, uma diária. Tá? E aí, também considerando que nessa diária que já vai vir com uma pessoa para fazer levantamento e já vai vir uma pessoa para fazer a limpeza da nuvem de pontos, para entregar a nuvem de pontos limpa para vocês. Como vocês têm uma variedade de situações a serem feitas, se forem colocando uma depois da outra, né, esse investimento de 8 mil reais aproximado,
acaba se extrapolando logo ali. Então, o investimento por compra, eu acho que é mais adequado para vocês. Mas, realmente, tem que ter um pensamento de uma equipe de levantamento. Certo. Esse é o tipo de estrutura, de mudança na estrutura dentro de um processo interno que ocorre na adoção do BIM dentro do órgão público. Que há áreas que normalmente a gente não tem. Hoje, por exemplo, aqui no Estado, nós não temos uma equipe específica para isso. Bom, muito obrigada. Mais alguém, pessoal? Deixa eu só complementar uma coisa, Laura. Por exemplo, eu não mostrei para vocês, mas tem hoje uma empresa que está trazendo para o Brasil um scanner de solo para fazer levantamento de infraestrutura enterrada. Então, imagina, né? Para uma empresa de concessionária de água, esgoto, sei lá, de energia, que tem informações enterradas, você tem um equipamento desse, que aí já estou falando na casa de 1 milhão, tá? Um equipamento desse custa bastante caro. E aí você tem preso a um carro, e conforme você anda com o carro, ele está levantando o que está enterrado e já gerando o modelo tridimensional dos elementos enterrados. Né? E aí você poder fazer o levantamento de uma cidade inteira. Né? O investimento seria do município, seria do órgão, para fazer não apenas um trabalho, mas fazer vários trabalhos. Né? Então, tem que ter uma visão de longo alcance, né? De algo a ser feito em vários locais diferentes, para várias situações diferentes, e não para apenas um trabalho. Para apenas um trabalho se torna caro. Para muitos trabalhos já se torna viável. Sim, com certeza. E o Estado não tem poucas obras, né? Acho que, com certeza, a diária não seria tão... a nível de economia, né? Não seria interessante. A Letícia, acho que levantou a mão. É isso? Sim, eu queria saber também sobre a questão do escaneamento a laser de elementos de prédios históricos, que você colocou que ele não é um elemento BIM, ele é um elemento 3D. Mas a partir desse elemento 3D, eu consigo gerar algum tipo de informação, por exemplo, o volume ou a superfície daquele elemento que foi escaneado, para que às vezes esse tipo de elemento que é mais decorativo do prédio histórico, eu não preciso de muito mais informação do que isso. Às vezes eu preciso só do volume para poder reproduzir aquilo em lugares que estão faltando, ou da área, da superfície para eu estimar revestimento, alguma coisa assim. Eu consigo extrair algum tipo de informação nesse sentido? Tá, Letícia, vamos lá. Quando a gente faz um escaneamento, ele gera pura e simplesmente um modelo tridimensional do que ele escaneou. Eu não consigo, de imediato, aplicar informações, porque eu tenho uma nuvem de pontos. Então, ele marcou diversos pontos a laser, capturou esses pontos, então a gente juntou todos os pontos e fez uma nuvem. Então, identificar no meio de milhões de pontos quem são os pontos, né, de início é algo, né, que não rola. Por isso que é necessário fazer posteriormente uma modelagem BIM em cima da nuvem de pontos, porque na modelagem BIM é que eu aplico informações. Porém, nós temos hoje uma solução da Bentley que se chama Context Capture. O Context Capture, ele tira a fase de modelagem para você aplicar informações. Então, é como se você estivesse manuseando a nuvem de pontos, e aí você, com o mouse, você vai selecionar um trecho da nuvem de pontos, né, que é visível, e você vai, então, incorporar informações àquele trecho da nuvem de pontos. Então, ele vai entender que toda vez que você encontrar aquele objeto, né, aquele conjunto de pontos, e clicar sobre ele tem uma informação vinculada. Então, se eu tivesse um ar-condicionado, né, então ele escaneou o ar-condicionado em todas as direções, beleza. Aí, quando acontece Capture, eu vou fazer uma seleção, pegando os pontos, todos os pontos, ou os pontos próximos desse ar-condicionado. Então, ele consegue entender isso. E ali você vai vincular o base de dados. Ar-condicionado do tipo split, modelo não sei das quantas, carga de não sei das quantas, voltagem não sei das quantas. Acabou. Você tem um banco de dados. Ele ainda não é considerado um projeto, um elemento em BIM. Ele passa a ter informação, mas não tem a modelagem. Né? Você tem a representação gráfica 3D já, com informação embarcada a ele. Mas você não trabalhou com modelagem em cima disso.
é uma solução que você pode utilizar, em vez de investir tempo em modelar alguma coisa para aplicar a informação em cima disso. Entendeu, Letícia? Entendi. Como é que se escreve o nome desse aplicativo? Vou escrever aqui, peraí. Vou escrever no chat, tá? Tá. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Eu já vou emendar mais uma aqui. Alguém quer falar? Lia? O microfone? Não? Acho que eu levantei a mão aqui, Lauren. Correto. Vamos lá. Ai, ai. Lorene do Paraná, da Secretaria de Estado de Infraestrutura. Eu achei bastante interessante a abordagem da tua apresentação, com esse panorama, né, mais geral sobre muitas das possibilidades aí, das infinitas possibilidades que o BIM nos permite, né, e com a aplicação aí, talvez específica, não tão específica, mas aí a gente fica pensando aqui, né, para o setor público. E eu queria puxar um pouquinho aí pela tua experiência, que eu imagino que tenha alguns dos casos, e fazer um link com essa abordagem mais geral, ou seja, dessas possibilidades, mas pensando aí em alguns casos que você eventualmente tenha acompanhado, elaborado ou desenvolvido, né, seja na iniciativa privada ou seja na pública, e que tenha apresentado resultados expressivos, seja em relação ao desenvolvimento do projeto ou na própria execução de obra, ou eventualmente você até mostrou pós-obra, enfim, mas algum caso concreto, né, ou alguns, imagino que você tenha vários, mas um ou dois aí que você tenha, que você julgue interessantes, e fazer o link, né, entre os resultados mesmo que um processo desse pode nos trazer na prática. Deixa eu lembrar aqui, vamos lá. Somente há pouco tempo que o mercado começou a se preocupar com processos. Tá? Então, nós temos um período muito pequeno para ter resultados por conta de mudança de processos. Então, vamos considerar que até uns 2 anos atrás, 3 anos atrás, quando a gente pensava em implantação de BIM, a gente pensava apenas em comprar um software, treinar a minha equipe por conta do software e usar o software, e isso seria implantação de BIM. Tá? E eu digo que isso continua ainda. Tem muita gente ainda com esse pensamento. Quando a gente fala de implantação de BIM, a gente fala em mudança de comportamento, em mudança de cultura de trabalho, mudança em contratos, mudança em fluxos de trabalho, mudança em gestão. Não é apenas usar o software. O software é uma ferramenta no meio disso tudo. Tá? Então, se eu considerar todas as empresas, né, e órgãos públicos com que eu já trabalhei com implantação de BIM até hoje, eu tenho poucos que ainda geraram resultados completos para isso, porque ainda estão na fase, né, de pós-implantação. Né? Mas uma delas eu posso citar, que é o Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar eu trabalhei com eles, fiz todo o processo de implementação com eles, de BIM, e hoje eles atuam com resultados mais expressivos em relação à qualidade e velocidade dos trabalhos que eles faziam, porque eles trabalhavam totalmente baseado em CAD e de uma forma sequenciada. Né? E dali eles aprenderam a trabalhar com BIM e começaram a trabalhar de forma colaborativa. Então, o que mudou no pensamento deles, né, em resultados? Eles começaram a se reunir com uma frequência para discutir um projeto, né, que era feito, então, por várias mãos. Então, tinha um arquiteto, tinha um engenheiro civil, tinha um engenheiro de elétrica, tinha um engenheiro de hidráulica, o orçamentista, o planejador. Todo mundo começava agora a sentar numa sala de reunião e discutir o projeto em conjunto. Todo mundo passava a ter voz e voz crítica e de sugestão sobre o projeto. E ali todos andavam em conjunto na solução dos problemas, na resolução dos problemas daquele projeto. É claro que o STM, ele trabalha com projetos de menor porte, né? Ele tem uma preocupação muito maior no trabalho de projetos de reforma, de apartamentos funcionais, algo parecido. Mas eles têm um projeto de grande porte que eles estão em andamento. Mas mudou completamente os resultados deles
em relação à qualidade dos trabalhos, em relação à velocidade dos trabalhos, o tipo de informação que eles geram para entregar por uma licitação. Então, hoje, quando eles entregam uma documentação para licitação, ela está muito mais detalhada, está muito mais qualificada, ela está resolvida, né? Então, eles tiveram bons resultados com isso. Tá? Outro órgão que eu fiz, né, que foi o Exército Brasileiro, no caso, eles tiveram que expandir isso para as CROs, né, para as Comissões Regionais de Obra. E, com isso, eles tiveram apenas um pensamento em relação à questão de templates, bibliotecas, documentação técnica de padronização, treinamento. E, dali, as CROs assumiram os resultados de atenção em relação a processos por conta própria. Eu não pude acompanhar os resultados nas CROs. Atualmente, eu estou fazendo com o Banco Central. O Banco Central está no início do trabalho, então não tem nenhum resultado para poder falar. E algumas construtoras também estão no pós-trabalho, pós-implantação. Então, vão começar a colher resultados daqui a um tempo. Né? Mas já tiveram alguns feedbacks deles em relação à mudança, né, do fluxograma de trabalho com os projetistas, e que isso gerou bons resultados em relação ao tempo planejado para projetar e resultados diretamente na obra, porque não tiveram mais tantas surpresas como vinham antigamente. Então, não é que eliminaram os problemas, mas reduziram radicalmente os problemas. Perfeito. Obrigada. Nada. Mais alguém, pessoal? Quer fazer alguma pergunta? Ver se tem alguém com a mão. Então, eu vou fazer mais uma pergunta aqui, e é com relação aos laudos de análise de eficiência energética. Atualmente, hoje, né, pelo menos nas experiências que nós tivemos aqui no estado de Santa Catarina, com algumas licitações de projetos abrindo, nós trabalhamos, por estarmos também numa curva aí de aprendizado, em nenhum momento acredito que foi acordado essa análise prévia, né? Digamos assim, essa apresentação de algum laudo desses estudos energéticos. Né? E, na verdade, e a minha dúvida é essa: na sua avaliação, isso deve ser, se faz parte do desenvolvimento de um projeto BIM, ou se ele tem que ser incluído já no escopo inicial já da licitação, no caso ali, estar entre uma das disciplinas ali de projeto. Eu queria saber, entender um pouco melhor isso, qual é a sua avaliação sobre essas questões, porque acho muito importante o Estado ter esse tipo de laudo, ter esse tipo de documento para também embasar futuras decisões. Entendi, tranquilo, vamos lá. Solicitar dentro do edital de vocês que o projeto seja sustentável, eu acho que faz parte do papel de vocês como governo, né, em solicitar que nós, profissionais da área de projetos, possamos desenvolver coisas que tenham esse caráter sustentável, né? Demonstrar à população, né, que o dinheiro está sendo bem utilizado porque o projeto é sustentável, também faz parte. Né? Eu, como cidadão, eu gostaria que vocês, como servidores públicos, né, fizessem coisas que diminuíssem o máximo possível os gastos. Legal. Então, eu consideraria isso, sim, dentro de um pedido de um edital. Agora, vamos a questões técnicas. Né? Eu fiz um trabalho há um tempo atrás, que foi um projeto para a Secretaria de Infraestrutura de Manaus, vinculado em conjunto com o BID, né? O Banco Interamericano de Desenvolvimento. E o projeto tinha como dentro do seu escopo, que ele deveria ser obrigatoriamente um projeto sustentável. E a gente, então, direcionou não só ao fato de ser sustentável, mas também em busca de uma certificação. Né? Então, analisamos as certificações existentes, Aqua, LEED, né? E, por fim,
a gente viu que, para as condições que a gente tinha para aquele momento, a gente conseguiria atender a certificação ProCel. Dentro da nossa equipe de trabalho colaborativo, nós, então, passamos a ter uma consultoria de sustentabilidade. Então, essa consultoria de sustentabilidade, ela fez parte de todas as conversas de projeto. Então, aquela coisa que eu falei para vocês desde o início, né? O trabalho colaborativo é um trabalho paralelo, conjunto, integrado entre todas as disciplinas. E eu trago para essa discussão elementos que normalmente ficam no final da cadeia produtiva. O orçamentista, o planejador, o executor, se possível, o cara de manutenção, o proprietário, eu trago para essas discussões do próprio projeto. E nesse caso, né, a gente não tinha todos esses envolvidos, mas a gente tinha uma nova equipe, que era a equipe de sustentabilidade, que estava acostumada à questão de certificações. Então, conforme a gente sentava para ter reuniões de colaboração e compatibilização dos projetos, a gente discutia o projeto como um todo, né, todo mundo dando seus pitacos, a gente tinha, então, o pitaco da equipe de sustentabilidade. Não faça dessa maneira, faça daquela. E, por vezes, né, ela solicitava, a equipe solicitava o modelo BIM para levar para um software específico para analisar tecnicamente algumas coisas, né? Bem, a gente tem só que tomar cuidado que essas certificadoras, elas têm regras quanto aos softwares existentes no mercado que são aceitos por elas. Então, a LEED, Aqua, por exemplo, não aceita os softwares da Autodesk. Olha só, né? Autodesk, a grande Autodesk, famosa Autodesk, tem como softwares para análise de sustentabilidade o Ecotech Studio e o Green Building Studio. Não são aceitos, né? E a ideia de não aceitar tem um dos problemas técnicos que envolve, eu não sei aqui de todos vocês quem já mexe com softwares BIM, que mexem com Revit, então vou falar um pouco de techniquez aqui. Quando a gente tem ambientes dentro do Revit, né, os chamados spaces ou rooms, quando a gente tem ambientes que não tem uma parede divisória, ou a parede divisória é uma parede pequena, né? Se eu colocar uma iluminação em uma sala, se eu colocar a iluminação de uma outra sala, não tendo essa divisão, a iluminação cruza e ela influencia o outro ambiente. E o software só lê dentro do limite do próprio espaço, do próprio ambiente, ele não vai interferir no outro ambiente. Então, isso é um problema sério de cálculo, né? Pelo menos no aspecto de iluminação, tá? Tem outros, mas eu só pontuei um. Então, existem outros, né, softwares no mercado que não são da Autodesk, que são aceitos para fazer leitura de arquivos FC, leitura das informações técnicas dos materiais, o posicionamento global do projeto, para análise de sol, né, insolação, algo parecido, e aí, então, ter as análises necessárias em relação à sustentabilidade. Mas uma coisa é certa, os da Autodesk hoje não estão sendo aceitos, né? Se eu não me engano é o Design Builder, não me lembro o nome da empresa, acho que é Design Builder da empresa Design Builder, e tem mais um que eu esqueci o nome aqui, né? Mas é uma preocupação que vocês devem ter só. Obrigado. Mais alguém, pessoal? Estamos caminhando aí já para o final. Se alguém mandou alguma coisa no chat. Não. Laura, eu posso fazer um convite para todo mundo? Mas é claro. Então, vamos lá. São dois convites. Primeiro, no dia 10 e 11 de novembro agora, vai ter o evento aí em Florianópolis, o terceiro BIM-CREA de Santa Catarina, né, onde eu sou um dos palestrantes e vou levar, dentro do meu espaço, eu vou falar sobre os usos do BIM, né, estudos de caso do BIM na região centro-oeste, onde eu estou localizado aqui em Brasília. Aí vão ter outros palestrantes que vão levar, então, da região sudeste, da região sul, nordeste, norte, assim por diante. Então, vai ser o primeiro evento BIM presencial que vai existir, né, nesse ano, né, então estão todos convidados a poderem participar, tem que fazer lá a inscrição. Então, esse é o primeiro convite. O segundo convite é toda quarta-feira, às 8 horas da noite, eu tenho um canal no YouTube chamado BIM Talks, onde eu tenho conversas sobre BIM. Então, eu falo ou eu entrevisto
personalidades, pessoas, players do mercado, sobre diversos assuntos de BIM. Né? Mas são 2 anos de BIM Talks, então tem para lá de, sei lá, quase 100 entrevistas sobre diversos assuntos diferentes, até mesmo em mandarim. Tem uma lá em mandarim, né, com tradução em português. Foram 3 horas com uma conversa com uma empresa chinesa que está entrando no Brasil com informações para City Information Modeling, ou seja, CIM, CIM, City Information Modeling, que seria equivalente ao BIM para a área urbana, que é exatamente o que eu estudei no meu mestrado, né, a área de atuação da modelagem da informação de cidades como um todo. Então, convido todos vocês a conhecerem o canal, verem as outras entrevistas, apresentações, palestras que aconteceram lá, né, e toda quarta-feira, então, né, ver sempre uma novidade. E fico à disposição de vocês se vocês precisarem de qualquer ajuda. Ótimo. A gente até, numa outra reunião que nós tivemos interna da Câmara Temática, a gente ainda comentou que o seu canal tem sido um repositório incrível, né? A gente vira e mexe e acompanha ali os vídeos, as apresentações, e as temáticas são muito interessantes. Eu acho que tem sido tem feito um papel muito importante aí na instrução tanto do servidor público, né, quanto da área privada. Então, legal, com certeza, para quem não assistiu, assista, que vale a pena, tá? E o terceiro BIMcresce, eu vou estar lá também. Inclusive, a Câmara Temática do Sul está prestando um apoio institucional ao evento também. Infelizmente, não sei se, acho que só quem vai poder participar são os representantes aqui de Santa Catarina. O pessoal dos outros estados não conseguiram agenda para estar com a gente. Também estamos aí no aguardo para ver se vai ser transmitido, vai ser feita alguma transmissão, né? Se for, o pessoal vai poder acompanhar. Mas é isso, então. Alexander, mais uma vez, muito obrigada. Foi excelente a tua apresentação. Acho que para a gente, mais uma vez, a gente abre os horizontes, né? Cada apresentação que a gente, cada palestrante que a gente vem trazendo para conversar e debater sobre BIM nos abre muito, né, a nossa visão. Eu agradeço pela tua disposição. E é isso. Valeu, pessoal, obrigado pessoal. Também a todos que estiveram aqui presentes com a gente. E permanecemos à disposição de todo mundo. O vídeo, um detalhe. Pode falar, desculpa. Tinha que tirar uma foto geral com todo mundo aqui na tela. Pois é, né? Eu também acho. Boa. Só que tá sem câmera, não vai aparecer. Abrir as câmeras aí. Captura aí a tela com todo mundo. Câmera aí não vai dar. É só letrinha. Pois é, vamos tentar tirar uma foto aqui, ó. Durante todo mundo. Tem câmera, né? Porque tem gente sem câmera, tenho certeza. Vamos ver se a gente cabe aqui. Oi, Letícia, como é que tá o Rio? Cabe não. Tá osco-fusco. Tá friozinho. Vamos lá, pessoal. Letícia, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Bom Sucesso, sou daí da tua área. Eu sou de Niterói. É pertinho. Legal. Só atravessar a poça. Eu e a Letícia trabalhamos juntas, né, Letícia? Legal. Mais carioca aqui no grupo, Uma arquibancada aqui cheia de gente aqui. Olá, pessoal. Quem tá de máscara sorria com os olhos. Acho que foi. Vamos ver se deu certo. Põe no grupo. Não, pessoal, vamos tentar de novo. Peraí. Eu sorrindo. Todo mundo falando BIM. BIM. Sim. Acho que foi. Vamos lá, vamos ver aqui. Legal. Depois me manda essa foto para publicar no Instagram. Bota a foto, mas Show, com porque certeza. com a lista de participantes, que a lista de participantes é maior. Apareceu a lista, apareceu ali. Legal. Então tá, pessoal, muito obrigada por Alexandre. hoje.
Uma boa tarde. Um abraço, gente. Boa Tchau. tarde. Tchau, gente. Tchau, Até mais. tchau. Até a próxima, Alexander. Valeu, Próxima. tchau. Tchau, boa tarde. Boa tarde.